Nós vamos bater um papo hoje sobre a plano de continuidade de negócio, né? Ok. Obrigado, Marcelino. E nesse cenário aqui, nós vamos fazer uma abordagem de construção, né? O que que se faz necessário quando nós invocamos, quando nós tratamos uma sigla aqui, né, que é o plano de continuidade de negócio, a sigla reconhecida como PCN, né? Então, aqui tem os meus contatos, tá, pessoal? Quem quiser aí, fique à vontade para entrar em contato comigo. Sempre fazendo aqui uma abordagem rápida, assista ao nosso canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Meu telefone está aqui, fiquem à vontade em entrar em contato, tá ok? Vamos ao que interessa. Como hoje esse bate-papo está estruturado? Nós vamos hoje, pelo fato de ter uma previsão de irmos até as 12 horas, nós vamos quebrar em duas partes com intervalo aí no meio de 10 a 15 minutos aí, como se fosse lá aquela pausa para hidratação, né? A gente aprendeu com a Copa do Mundo, então tem a nossa hidratação aqui de 15 minutos. Então, tipo, às 10h30 nós damos uma paradinha e voltamos às 10h45, tá? Então, na primeira parte aqui nós vamos falar de PCN, nós vamos falar de um sistema de gestão, fundamentos, processos que geram PCN, e depois do intervalo, como construir isso, né? E como tratar essas disrupções dentro do cenário dessa abordagem de PCN, um aspecto de documentar, validar e fazer funcionar um modelo, né? Porque muito contexto que nós temos no mercado, o que mais nós vemos, né? Aqui eu vou usar um termo que muita gente já conhece, o que mais nós vemos no mercado é a chamada papelândia. Papelândia que não serve para nada, parece que existe uma grande preocupação para mostrar para as auditorias internas e externas que existe um papel, mas um papel que não tem efetividade nenhuma. Então, esse é o contexto que nós vamos abordar aqui. Inclusive, né, tem vários alunos aqui, amigos e parceiros que trataram a última turma que nós fizemos aqui de implementador aqui do sistema de continuidade de negócio, né? Que a T-Exames fez um curso junto pela primeira vez de implementador e auditoria do sistema de gestão de continuidade de negócio, e hoje nós vamos falar de uma pequena parte do todo. Então vamos lá. Às 3h40 da manhã, dispara um alarme para você. Você que é o gestor do processo de continuidade de negócio. Teve uma falha elétrica que derrubou aí o centro de operações. Tá tudo bem, o plano existe. Um plano existe. Aquele papel existe. Mas está numa gaveta. Esse plano tem 80 páginas. 3 anos não passa por nenhuma revisão. Os primeiros telefones que você tenta acessar já ninguém atende. O coordenador que estava envolvido em alguma parte do processo já não está mais na empresa. É o que mais acontece hoje. Porque a preocupação é com, não, vamos gerar a papelândia. Papelândia para auditoria, que não serve para nada. Então, esse é o cenário que nós encontramos, né, e vocês se deparam bastante também, que o plano existe, mas a execução, o preparo continua não existindo. Por quê? Porque a empresa, ela é viva. A empresa demanda de mudanças vindo de fora para dentro, né, com regulamentações, legislações e principalmente concorrência de mercado, né, novas exigências dos clientes, e isso torna qualquer compliance vulnerável. Ponto. E não é uma característica aqui somente desse cenário de plano de continuidade de negócio. Você precisa considerar em cada compliance que você implementa, em cada governança que você implementa, em cada gestão que você implementa para assegurar esse compliance, uma integração
visceral, pessoal. É uma integração visceral com gestão de mudanças. E, de novo, e por favor, nós não estamos falando só de TI. Aliás, quando a gente fala em continuidade de negócio, não é e nunca foi somente TI. Então, nós precisamos ter essa visão de que a empresa é viva, visceralmente ativa e, portanto, qualquer compliance. E aqui nós estamos falando de uma parte de um compliance de continuidade de negócio chamado plano. Plano de continuidade de negócio. Então, esse plano ele tem que estar preparado. Preparado para o quê? Para o dia a dia. Quando eu falo preparado, é atualizado. Quando a gente fala preparado, é testado. Quando eu falo preparado, é plano de comunicação e equipes treinadas. Quando a gente fala em preparado, é que plano de comunicação continue válido. Quando eu falo preparado, é que os fornecedores estão atualizados. Quando a gente fala em preparado, todos os ativos de TI ou não TI que sustentam todas as atividades da empresa, e não só a falácia que se diz no mercado, as atividades críticas. Como que você vai fazer um plano de continuidade de negócio só de atividade crítica? Você não precisa do RH? Você não precisa do financeiro? Você não precisa emitir nota fiscal? Você não precisa nada disso? Tudo que é considerado não crítico não está no plano? Isso é uma das coisas absurdas que são colocadas no mercado. Então, ter um plano e estar preparado para aquele plano são coisas diferentes, complementares e que surgem e elas são originárias a partir desse contexto chamado plano de continuidade de negócio. Então, o plano que a grande maioria, infelizmente, acha que é um papel. Muitas entregas são feitas num papel único. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, esse plano, o documento existe para ser guardado como uma lista, um to-do list, uma lista de coisas a serem executadas com uma matriz de responsabilidade de quem será executada, uma matriz, uma fotografia de quais são os terceiros envolvidos e, claro, né, esse plano ele faz sentido para que a auditoria utilize-o como um dos fatores de auditoria interna ou externa. Agora, para estar preparado, é outra coisa. O PCN, papel, existe, ok? E ele vai ser utilizado numa situação de pressão. A situação de pressão, você não pode, numa situação de pressão, validar nada. Numa situação de pressão, você tem que executar uma lista de coisas testadas. Você não tem tempo de validar. Você tem que assumir de que tudo que está escrito nesse plano seja verdadeiro, esteja atualizado e você parte para uma linha de execução, porque em situação de pressão, você não tem como validar se aquilo é verdadeiro ou falso. Numa situação de pressão, você precisa restabelecer, recuperar o ambiente o mais rápido possível, porque se assim não for, a empresa pode quebrar. A empresa daqui 2 semanas pode não mais existir. A empresa daqui 2 semanas pode perder os principais contratos. A empresa daqui 2 semanas pode receber multas de alguma autoridade de regulamentação na qual o negócio está e é sustentado. Então, o pior momento é quando você precisa se utilizar desse plano, porque você está numa situação de crise.
Então você está sem energia, você pode estar sem energia elétrica, você pode estar não acessando mais a tua infraestrutura de tecnologia da informação, você pode estar com parte dos processos críticos não funcionando, você pode ter uma fila de caminhão que está impactando já uma estrada onde está o teu CD. Você tem uma situação totalmente adversa onde você não tem o que pensar. Você tem que executar. Executar alguma coisa que foi implementada, foi atualizada e foi testada, junto com várias equipes, junto com as equipes envolvidas num cenário de crise, num cenário de disrupção. Então, disrupção é um contexto, crise é o contexto de disrupção, onde você vai se utilizar do que o mercado reconhece como plano de quantidade de negócio. Então, aqui começam algumas siglas, né? Você tem o tal do RPO, que é o tempo, a situação de recuperação, onde você vai tratar determinados contextos de que a empresa pode funcionar parcialmente durante uma situação reconhecida como incidente. Então você tem uma equipe que você atua para tentar recuperar através do quê? Através de planos de recuperação alternativa, onde você tem um cenário no qual nós precisamos executar um conjunto de procedimentos previamente definidos com a equipe chamada de gestão de incidente. Essa equipe de gestão de incidente é a equipe que tem um prazo, um prazo, um tempo para ela atuar. E se ela não conseguir recuperar o ambiente, ela passa o bastão para outra equipe chamada de gestão de crise, porque ela não conseguiu alternativas para recuperar parcialmente ou totalmente o ambiente. Por quê? Porque ela não tem esses procedimentos. Então, a gestão de crise atingiu o seu limite, atingiu um limite de atuação, porque isso está em contrato, pessoal. Isso está em contrato. Então, estando em contrato, nós temos uma situação na qual nós temos aquele limite de tempo para recuperar o ambiente. Não conseguiu? Não, não conseguiu. Então, agora, equipe de incidente, sai da frente, que a equipe da SWAT vai entrar. A equipe de gestão de crise vai entrar. Aí encerra uma métrica chamada RPO e inicia uma outra métrica chamada RTO. É esse o cenário. Isso, pessoal, é o que é descrito no direcionamento da ISO 22301 e toda a família da ISO 22300 que está no mercado. Se a tua empresa não concorda com isso, não se utiliza disso, é outro cenário, tá bom? É outro cenário. Nós aqui estamos direcionando o que uma norma no mundo aborda para esse sistema de gestão de continuidade. Então, nesse cenário aqui, enquanto você está com a equipe de incidentes tratando, é um contexto de uma operação normal. Mas peraí, Wellington, você falou de incidente e é operação normal? Claro, claro. Incidentes e eventos é uma operação normal. Pessoal, é impossível a tua empresa não ter 10, 20 incidentes por dia. É impossível. Não existe isso. Não existe isso. Então, se você não tem gerenciando incidentes, como planilha Excel que o valha,
Incidentes ao longo de um dia útil tem um problema gravíssimo na sua empresa. Então, você precisa tratar essa situação, porque você pode não estar tendo a visão, a materialização do que está acontecendo. Primeiro ponto. Quando você sai dessa operação normal, que é tratada via gestão de eventos, gestão de incidentes, aí você começa a tratar dentro de uma situação considerada uma interrupção, uma disrupção, que é onde você precisa declarar que você entrou numa situação de crise. Essa situação de crise é de boa prática no mercado estar também descrito nos seus contratos. Ó, essa situação aqui é incidente, essas situações são crises onde eu preciso me resguardar no meu contrato. Gente, todo mundo pode administrar uma situação de crise. Por quê? Porque nenhuma empresa hoje, nesse exato momento, opera 100% do seu dia a dia sem qualquer tipo de dependência de fornecedores. É impossível. Portanto, se você depende de fornecedores, você não tem uma situação na sua mão. Você está correndo riscos. E qual é o problema? Toda empresa nasce para correr riscos. A empresa se origina, aliás, para correr riscos. Nossa, Mônaco, mas do que você está falando? A empresa nasce, surge para atender uma demanda de mercado, onde outras empresas não conseguem resolver determinadas situações, ou outras empresas preferem terceirizar algumas atividades porque ela quer focar no seu core do negócio, ela quer focar nos seus objetivos. É claro que quando nós tratamos as instituições governamentais, é, municipais, estaduais e federais, é um contexto também de atender a população. É o mesmo cenário. E claro que todo o contexto corporativo governamental ele tem seus riscos de conseguir ou não atender às demandas. Todo o contexto demanda de uma gestão efetiva de risco. Então, quando você entra aqui numa situação de crise, você precisa retornar, não é recuperar, retornar parcialmente o seu ambiente em determinado tempo, para que você comece a considerar, dentro dessa situação de crise, uma operação mínima aceitável, para que você vá retornando a uma situação normal. Normal do quê? Normal que você escreveu nos seus contratos com seus clientes. Portanto, né, o que muita gente me pede, Mônaco, me dá um template. Eu vou entregar para vocês um template do quê? Se eu não sei o que é interrupção, se eu não sei o que é uma operação mínima aceitável, e eu muito menos sei o que é uma situação normal do negócio. Eu não sei o que é um tratamento de incidentes e de evento que você faz no dia a dia. Eu vou entregar para o template do quê? Para quê? Não faz sentido. Você definiu esse cenário todo aqui no seu negócio. Plano de continuidade não é da TI. De novo, eu vou falar: plano de continuidade não é TI somente. Aliás, quem é a TI hoje? Quem são os gestores de tecnologia da empresa hoje? Um gestor tradicional de infraestrutura, um gestor de segurança da informação, um gestor de desenvolvimento, um gestor da central de serviços. Quem são essas funções hoje? São funções relacionadas a gerenciar contratos de fornecedores.
Essas equipes internas, hoje a grande tendência é ser terceirizada, prestadores de serviço. Então, hoje, os gerentes tradicionais, eles passam essa revolução de atuação para ser um grande gestor de contratos. É isso que está acontecendo. Então, esses gestores de contratos precisam gerenciar. Primeiro, precisa definir o que é operação normal, o que é uma situação de interrupção, o que é uma situação a ser considerada minimamente aceitável e o que é uma situação normal. Então, um plano, no nosso caso aqui, ele é invocado quando você entra nessa situação de disrupção de crise. Não é toda hora. Se toda hora você invocar o teu plano de continuidade de negócio, pessoal, desmonta a equipe de incidente que não precisa da equipe de incidente. Aliás, você transformou crise em incidente. Então você não tem mais a tua situação de gestão de crise, porque todo incidente é crise, toda crise é incidente. Se você tratar dessa forma, você está desperdiçando muito dinheiro da sua empresa, muito dinheiro do seu cliente. Então, plano de continuidade de negócio, ele vai ser invocado somente quando você estiver numa situação caracterizada como crise, não incidente. Separar as coisas. Outro ponto, né? O RTO, ele é o tempo porque você mede para você retornar minimamente uma situação aceitável. Então ele está olhando para frente. O RTO está olhando para frente. Então, ele está olhando quanto tempo eu tenho no meu cronômetro para eu restaurar, restabelecer e normalizar a situação. Quando você trata o RPO é passado que tem um contador ligado. Você tem um tempo para resolver aquele incidente. Você tem um tempo para acionar a tua contingência do ambiente, se for o contexto. Você tem um tempo para ligar e discutir as situações de contorno dos seus fornecedores. RPO, pessoal, é gestão de incidente. Que fique claro isso para vocês, porque é um conceito muito importante, tá? E esse cenário aqui é diretamente relacionado à gestão de incidentes. Então, vocês já notaram aqui que é o seguinte: não existe. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente aqui, né, quando ouvir o que eu estou falando, vão colocar aqui, não concordo. E tá tudo certo. Plano de continuidade de negócio. Sem plano de tratamento de incidente, não existe. Não existe. É impossível você ter um plano de continuidade de negócio sem ter um plano de tratamento de incidentes. Por quê? Porque quem vai chamar, quem vai qualificar, quem vai determinar que a crise se instaurou é não tenho mais o que fazer na minha gestão de incidente. Incidente chegou no seu limite. Seja no seu limite para tempo, relógio, ou seja, ou limite para backups, recuperação de dados, que eu tenho backup só para aquilo. Isso gera uma confusão generalizada, né? Por quê? Porque quando a gente fala em recuperação de dados, a recuperação de dados e perda de dados aqui é uma situação onde você para a emissão de nota fiscal parcialmente, para de emitir fatura, o teu e-commerce está fora do ar, você não consegue fazer o upload de nota fiscal na Secretaria da Fazenda, você não consegue atualizar o e-social e você está naquele time do e-social de folha de pagamento,
pagamento de tributos, saúde e segurança do trabalho, agora que a NR1, você está no limite. Você não está conseguindo resolver. Então, isso é uma situação que você detalha dentro do teu processo de gestão de incidentes. Quando você fala que você não consegue recuperar, você pode não ter mais backup a partir de agora, porque o teu ambiente não está funcionando adequadamente. E isso pode incluir o quê? Os backups que você executa de hora em hora, backup que você executa de 4 em 4 horas, você faz a replicação de dados em algum lugar. Isso pode envolver vários cenários, vários contextos. Então, esses contextos aqui estão qualificados e identificados dentro da tua gestão de incidente. Agora, o que um bom plano de continuidade de negócio ele precisa? Um bom plano de contabilidade é bom, hein? Colocaram aqui no chat contabilidade, o Júlio colocou, eu acabei indo surfando na onda aí, né? Mas, ó, o que que um bom plano de continuidade de negócio precisa é responder a perguntas. Responder com ações de recuperação. Ele precisa responder às ações de quem decide e quem age. Quem vai fazer o quê? Isso o plano tem que declarar. Quem? Quando ativar ou desativar o plano? Porque caso não valha desse contexto, todo incidente é crise. Não faz sentido, né? Como avisar e comunicar que estamos em situação de crise? Se toda hora é crise, os teus clientes vão fugir. Porque ou é incidente, ou evento, ou é crise. Crise tem uma especificidade no seu contrato e incidente tem outra. Então você precisa tomar um cuidado absurdo com informações internas, verdadeiras ou não, e informações que vazam da empresa, que são externalizadas nessa situação. Você precisa conter, precisa ter uma regra, inclusive com os colaboradores recebendo, né, um cenário de como agir nessa situação. Outro cenário, outra atribuição do PCN. Como manter uma situação operacional mesmo na crise? Ué, mesmo na crise, algumas coisas estão funcionando. Você não vai desligar a luz, virar as costas e falar, tá tudo parado. Isso é muito difícil. Então você precisa ter um plano de continuidade operacional durante a crise, para você saber o que minimamente está funcionando ou não. E aí você precisa ter nesse plano um direcionamento de como recuperar o contexto da tua infraestrutura de tecnologia e um contexto de recuperar a tua infraestrutura do negócio, processo, chão de fábrica.